Olá meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Marcelo e esse é mais um vídeo do Portal Experts. Hoje vamos falar sobre o uso dos drones no monitoramento de florestas plantadas com eucalipto. Como você deve saber, para estimar o volume de madeira de uma área comercial é utilizado o inventário florestal, que por sua vez é feito em parcelas amostrais. E em cada parcela amostral é contabilizado o número de árvores, medida a altura das árvores e medido o diâmetro do tronco na altura do peito, o DAP. E para estimar o volume total de madeira do povoamento inteiro, se extrapola o volume médio de madeira das parcelas para a área total de plantio. Mas se conhecêssemos o número total de árvores de um povoamento, o volume médio das árvores das parcelas poderia ser extrapolado por esse número total e exato de indivíduos, e certamente poderia diminuir o erro do inventário, principalmente em plantios não homogêneos, além de reduzir a intensidade amostral. E pensando nessa e em outras questões, nós fizemos recentemente um dia de campo, num povoamento clonal de eucalipto numa área comercial em Mato Grosso do Sul, para testar diferentes plataformas de drones, sensores e algoritmos. Aqui nesse vídeo vamos abordar apenas uma aplicação da tecnologia no que se refere ao cálculo de stand de árvores com base no processamento do ortomosaico. Esse é o nosso ortomosaico RGB. Ele é um arquivo GeoTIFF com resolução espacial de 5 cm. Foi gerado a partir do processamento fotogramétrico de 400 fotografias tomadas por um drone da DJI modelo Phantom 4. Essa é uma área plantada com eucalipto que na época tinha 6 meses de idade. E no projeto de plantio se previa adotar um espaçamento de 3,5 metros entre ruas e 2,25 metros entre plantas. E com esse arranjo, teoricamente teríamos um stand de 1.270 árvores por hectare. A área é muito bem manejada, com bom controle de mato-competição e plantas com excelente estado nutricional. Então vamos aqui para o QGIS que eu quero mostrar para você nosso conjunto de dados. Ok. Aqui no QGIS, para levantar a população total de árvores, usando como base de informação esse ortomosaico, é necessário, antes de tudo, vetorizar cada árvore plantada nesse talhão. Essa tarefa de vetorização pode ser implementada via modelador em processamento do QGIS. Aqui você pode criar um fluxo de trabalho que automatiza um procedimento que muitas vezes é repetitivo. Então, ele é uma ótima alternativa para processar grande quantidade de dados em sequência. No modelo que nós desenvolvemos, eu basicamente transformo esse ortomosaico numa imagem binária, em que o valor 1 é associado à cobertura florestal e o valor 0 aos outros tipos de cobertura, principalmente solo e mato. Em seguida, eu vetorizo a cobertura florestal e aplico uma série de regras de geoprocessamento para gerar um primeiro produto, que seria esse aqui, que é um arquivo de pontos no formato shapefile. Cada ponto é a indicação de uma árvore. A primeira coisa a ser feita é uma verificação da qualidade da vetorização para checar eventuais erros. Tanto erros de omissão como erros de comissão do modelo. Esse aqui é um exemplo de erro de comissão. Ele criou um vetor para uma árvore que não existe. Já esse aqui é um erro de omissão. Ele não associou um vetor ponto para esse indivíduo aqui. Aqui um outro exemplo de erro de omissão e de comissão, onde ele criou vários pontos sobre um copado de uma árvore nativa do cerrado. Então, inevitavelmente, seja qual for o modelo que você usa, você sempre precisa corrigir esses erros, que nesse caso, como é uma área bem manejada, a correção é bem simples e rápida. Esse aqui já é o arquivo corrigido.
tá? Bom, só lembrando que o ortomosaico precisa ter uma boa qualidade para que você possa automaticamente produzir essa geoidentificação de cada árvore. Um ortomosaico sem borramento e com boa qualidade radiométrica é fundamental para esse tipo de modelagem, tá? Então, percebam que as copas das mudas, das árvores, muitas vezes se tocam, né, formando um único dossel, tá? Isso dificulta a geoidentificação de cada indivíduo através de métodos automáticos. Então, na maioria das vezes, não adianta usar apenas ferramentas de classificação de imagem. É necessário você conjugar com técnicas de geoprocessamento. Então, quer dizer, se as plantas fossem menores e as copas não se tocassem, seria muito mais fácil a contagem automática de árvores. Mas nessa condição, a não ser que você tenha uma solução pronta ou um software especialista, é preciso um esforço maior para desenvolver um modelo um pouco mais complexo aqui no QGIS para minimizar esses erros de omissão e comissão. Bom, a partir da geolocalização das mudas de eucalipto, podemos conhecer agora o número total e exato de árvores no talhão. De acordo com o nosso levantamento, esse talhão tem 52.057 árvores, ou seja, 3.431 árvores a menos do que havia sido inicialmente planejado. Isso representa uma taxa teórica de sobrevivência das mudas de 93,8%. Eu digo teórica porque não sei realmente se o contratado plantou exatamente o número de árvores que havia sido planejado para ele plantar. Então, supondo que ele tenha plantado 1.270 mudas por hectare, nós encontramos com a ajuda da imagem 79 mudas, em média, a menos por hectare. Bom, o que explica então essa redução, mesmo que pequena, de 6% do número de mudas? Basicamente, existem aspectos fitossanitários e silviculturais relacionados com a produção das mudas e com a própria implantação florestal que podem explicar em parte essa diferença. Mas isso não explica tudo, principalmente porque encontramos poucas falhas de plantio. A suspeita recai então sobre o espaçamento. Então vamos avaliar o espaçamento com base apenas na informação vetorial de pontos. No planejamento inicial desse talhão, esperava-se plantar uma árvore a cada 7,9 metros quadrados de área, mas acabamos encontrando uma árvore a cada 8,4 metros quadrados em média, uma diferença de 0,5 metros quadrados. Como é que chegamos a esse número? Dividindo a área de 1 hectare pelo número médio de árvores identificadas na imagem em cada hectare. É possível também vetorizar a área do espaço disponível às árvores e levantar algumas estatísticas. E é isso que vamos fazer agora lá no QGIS. Para fazer essa análise do espaçamento, eu vou usar duas ferramentas: os polígonos de Voronoi e os limites mínimos da geometria. Vou começar desenhando os polígonos de Voronoi para vetorizar as áreas de terreno que estão disponíveis para cada muda de eucalipto. Essa ferramenta é muito usada para espacializar dados de chuva coletados em estações meteorológicas, mas eu acho que vai nos ajudar bastante para ter um entendimento sobre o espaçamento adotado aqui nesse plantio. Então vou até a caixa de ferramentas, digito Voronoi, está. Apenas defino a camada de entrada como sendo essa e peço para executar. Aí está o resultado, a camada de polígonos de Voronoi. Deixar eu apenas mudar a simbologia dessa camada, retirando esse preenchimento de cor, deixando só o contorno preto. Aí, observe que ele cria um polígono no entorno do ponto, né, no entorno da muda. Então, por exemplo, todos os locais dentro desse polígono ou dessa região são mais próximos desse ponto do que de qualquer outro ponto vizinho. Quer dizer, cada região dessa é resultado do arranjo espacial das árvores vizinhas. E o que vamos fazer agora é determinar essas áreas em metros quadrados de cada polígono
gerar uma simples estatística descritiva. Mas antes, nós temos que recortar os polígonos de Voronoi usando como camada de corte a própria geometria dos limites do talhão. Se você não tiver o contorno do talhão, existe uma forma fácil de gerar esse contorno sem ter que digitalizar esse vetor na tela do computador. Você vai usar a ferramenta Limites Mínimos da Geometria. Então vamos procurar aqui na caixa de ferramenta. Vou digitar limite e aqui está. Clica 2 vezes, tá? Seleciono a camada de árvores e aqui em tipo de geometria você vai escolher envoltório convexo. Com isso ele vai criar um polígono ao redor dos pontos mais externos desse talhão. Executa. Inclusive essa ferramenta é a mais indicada para você calcular a área efetivamente plantada no interior de qualquer talhão. Então tá aí. Agora eu vou só tirar o preenchimento de cor, deixar só um contorno em preto. Ok, deixa eu desabilitar aqui, só para mostrar para vocês o contorno do talhão que ele gerou. Tá? Esse é o nosso limite de talhão. O ideal aqui é subtrair desse polígono as áreas ocupadas por árvores nativas isoladas. Tá? Inclusive você pode usar o recurso de adicionar anel. Se você não estiver visualizando essa ferramenta, você vem aqui, clica com o botão direito, em barra de ferramentas, você ativa essa caixinha aqui de digitalização avançada, vai aparecer essa barrinha de ferramentas. Tá? Se você colocar essa camada em modo de edição, ela aparece habilitada para você. É essa aqui, ó, adicionar anel. Tá? A ideia é você adicionar um buraco nesse polígono, justamente para subtrair as áreas que são ocupadas por essas árvores nativas. Ok? Bom, a exemplo desse arquivo aqui, tá? Que eu já fiz, ó, tá vendo? Eu construí anéis no entorno das áreas para subtrair do polígono de limites do talhão essas áreas que estão ocupadas pelas árvores. Perfeito. Bom, agora eu vou recortar os polígonos de Voronoi usando como máscara de corte o polígono de limites mínimos, que é exatamente esse aqui. Então eu vou lá no menu, em vetor, depois em geoprocessamento, recortar. Aqui vou, em camada de entrada, vou colocar aqui os polígonos de Voronoi, tá? E overlay layer, que é a minha camada de corte, eu vou colocar limites. Vou pedir para ele executar. Aí está nossos polígonos de Voronoi recortados. Perfeito? Agora vamos calcular a área de cada polígono. Para isso, vou abrir primeiro a tabela de atributos desse arquivo. Vamos alternar para modo de edição e vou criar um novo campo aqui. Eu vou dar o nome de área. Vai ser um campo com número real, com apenas uma casa decimal, tá? Bom, vou buscar agora a função que vai me ajudar a calcular automaticamente a área de cada polígono, que é essa aqui. Basta clicar em OK. Tá aí. E a área de cada polígono aparece aqui nesse campo. Vou tirar do modo de edição, salvando o resultado. Se você quiser visualizar esse resultado como rótulos, basta fazer esse procedimento. Ok? E vamos tirar esse preenchimento de cor aqui também, para deixar só um contorno preto. Tá aí, ó. Esse número que vocês estão vendo aqui representa a área em metros quadrados de cada polígono, ou de cada muda, ou da área de influência de cada muda, de cada árvore, tá? Bom, para terminar, eu vou levantar as estatísticas desse novo campo de áreas.
Então, para isso, eu venho em vetor, analisar e, por último, em campo para estatística básica. A camada de entrada é essa mesmo, recortado, e campo para calcular as estatísticas é o campo que eu criei, chamado área, e peço para ele executar. Tá aí, as estatísticas aparecem aqui nessa janela. Se você preferir, pode fechar aqui e abrir no visualizador de resultados. Perfeito. Então observem aqui que a média das áreas, a mediana e também os valores mais frequentes, a moda, né, são resultados de áreas maiores do que havia sido planejado, que era de 7,9 metros quadrados. O que significa que o plantio não adotou rigorosamente o espaçamento previsto no projeto, o que em parte também explica o número de árvores menor do que o planejado nesse talhão. Mas como essa perda foi distribuída pelo talhão, né, e também pode ser considerada pequena, o projeto não impactou economicamente. Mas o ideal é o produtor fazer essa avaliação logo após o plantio das mudas, para que haja tempo hábil para o replantio. Ok? Como vocês viram, imagens aéreas de alta resolução, aliado ao uso de técnicas de processamento de imagens e geoprocessamento, estão disponíveis em programas livres e gratuitos, a exemplo do QGIS, são excelentes ferramentas que podem ser adotadas em sistemas de monitoramento de florestas plantadas para avaliar e auditar uma série de operações, desde o plantio até o corte da madeira. E o levantamento do censo populacional de um plantio de eucalipto é apenas uma das várias aplicações dos drones no mercado de silvicultura. Obrigado por assistir, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber nossos próximos vídeos e deixe seus comentários. Até breve!